Language and Culture. Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Monteiro, está começando mais um episódio do Language and Culture. Hoje nós estamos comemorando o Dia do Tradutor, a data que esse episódio está entrando no ar, 30 de setembro, e ele é comemorado assim por causa que foi a data em que faleceu, lá para 420, São Jerônimo, né, que foi conhecido como o tradutor da Bíblia, do grego antigo e do hebraico para o latim. A gente está voltando a esse tema, porque no episódio 8 a gente já tinha entrevistado a Alana Pereira, também tradutora, quando ela falou sobre a formação e como ela atua na profissão, mas hoje nós trazemos a Laila Campan, que é a criadora do site Tradutor Iniciante. Hoje ele começou como blog há quase 10 anos, né? E hoje ele já está no Instagram, YouTube, um monte de conteúdo legal para quem está querendo dicas sobre tradução, formação, livros. E ela é especialista em dublagem, legendagem, professora e palestrante, né? Então, poxa, Laila, muito obrigado por ter vindo aqui, seja bem-vinda e vamos nessa. Obrigada, Carlos, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ah, que legal. Poxa, muito legal você ter a estar aqui com a gente também. O Tradutor Iniciante, assim, acompanhei de um tempo para cá toda a evolução dele, e é muito legal a maneira como você apresenta o conteúdo, como você organiza tudo que você tem para oferecer, e acaba sendo um pouco de uma inspiração quando eu criei o Language and Culture, apesar de não ser o foco na tradução, mas essa coisa de levar conteúdo para as pessoas de uma maneira organizada e tentar contribuir com a formação das pessoas na área de idiomas, né? E eu queria começar, que eu já vi você falando também como você é inglês e espanhol, né? Você tem formação nas duas línguas, e como foi diferente a maneira que você aprendeu cada uma, né? Se você puder relembrar um pouco essa história, eu acho muito legal como você teve os insights quando você aprendeu inglês, e aí você levou para o espanhol uma maneira diferente. Seria legal se você pudesse falar sobre isso. Certo. Bom, eu quando aprendi inglês, eu comecei a estudar inglês pequenininha, né? Como muita gente começa, eu devia ter o quê? Uns 11 anos por aí. Só que eu era aquela aluna bem característica. Comecei estudando direitinho, chegou um tempo, chutei o balde total. Era bem a aluna que não fazia o exercício, que chegava no curso, copiava do coleguinha e não prestava atenção na aula, porque ficava conversando o tempo todo e não queria estudar em casa, né? Bem coisa de adolescente isso. E aí chegou um momento do curso, né, quando eu já estava entrando num nível mais complicado, chegando já no intermediário, partindo para o avançado, e um momento em que a gente tinha que redigir mais textos no curso, já não era mais tanta questão de múltipla escolha, minhas notas começaram a cair bastante. Né? E eu não conseguia, de maneira alguma, assistir um filme, ouvir uma música e entender o que estava sendo falado. E aí, óbvio, o que não prestava era o curso, né? Não era eu como aluna. E eu falei para os meus pais que não quero mais estudar inglês, que não sei o que, quero sair do curso. Tá, tá, tá. Isso aí eu tinha o quê? Uns 13 anos, mais ou menos. E aí meus pais, tá bom, vou te tirar do curso então. Né? Meus pais nunca foram de me forçar a estudar, porque eu sempre gostei de estudar, né? Sempre fui boa aluna e tal. Então, se eu não queria estudar inglês, tinha algum motivo, e aí eles, tá, tudo bem, vamos sair do curso. Com 15 anos, eu comecei a sentir necessidade de ter a língua estrangeira, já com uma cabeça um pouquinho melhor, né? Por causa do vestibular que estava se aproximando, e eu não tinha nenhuma língua estrangeira, eu precisava para conseguir passar, né? Eu queria passar para alguma faculdade pública. E eu, bom, tenho que aprender alguma língua. Foi aí que eu parti para o espanhol. E eu, bom, aquele pensamento brasileiro, né? O espanhol é mais parecido com o português, vai ser mais fácil, então eu vou estudar espanhol. E entrei no curso com uma outra cabeça, com uma outra pegada já, totalmente diferente. Fiz nivelamento, não comecei do começo. Assim, não comecei, mas comecei, né? Porque eu só consegui pular um nível com o espanhol que eu tinha na época. E sempre correndo atrás, sempre estudando. Dessa vez eu prestava atenção nas aulas, eu fazia os exercícios, e eu não ficava só com o conteúdo que a professora dava em sala de aula. Né, eu buscava fora também. Então, assim, eu estava sempre procurando uma letra de música na internet, eu estava tentando assistir filmes ou TV mesmo em espanhol. Na época a gente só tinha na net aquela TVE, né, que é a TV espanhola,
e que É. o pessoal fala super rápido, mesmo no jornal, assim, o pessoal fala super rápido. Aí eu ficava assim, gente, mas eu não entendo nada que eles falam. Enfim, mas não desmotivava, né? Continuava ali firme e forte, estudando e tentando falar. Eu acho que isso também foi um grande diferencial para mim. Né, que a gente sempre fica com muito medo de falar, ai, mas eu vou falar errado, ai, mas o meu sotaque, não sei o quê, e no espanhol não tive isso, eu encarei, eu fui mesmo, e dane-se se eu vou falar errado, se eu falar errado me corrige, né, e eu sempre falava isso, tanto com os professores, quanto depois praticando sozinha, através da internet também, com nativos e tal, então eu sempre pedia para eles me corrigirem, e eu aprendi muito assim. Então eu lia muito, eu ouvia muita música, via muito filme, novelas mexicanas assim aos montes, né? E depois terminei o curso de espanhol, virei professora de espanhol e depois de muito tempo, já adulta, eu falei assim, cara, eu tenho que voltar para o inglês. Não posso, inglês é necessário, né? A gente precisa saber inglês. Vou voltar. Voltei para o curso de inglês e com a cabeça do espanhol, né? Eu falei, cara, eu vou estudar direitinho, eu vou fazer as coisas, eu vou buscar por fora. E assim foi. E aí o inglês teve também outro resultado agora, no mesmo curso, tá? Eu estudei inglês e espanhol no mesmo curso. Então, quer dizer, o problema não era do curso, o problema era da aluna. Mas isso já estava claro, né, gente? Hoje eu olho para trás e eu sei que o problema não era do curso, né? E quando eu voltei a estudar inglês depois de adulta, eu voltei para o mesmo curso, óbvio, né? E terminei, estou aí, falo, não confesso, não gosto de inglês. Não gosto de inglês, não gosto. Tá? Se você falar assim, o que que você prefere? Eu sempre vou falar espanhol, tanto que a minha agenda hoje, ela é praticamente 100% espanhol, né? Eu não vou dizer 100%, mas digamos 99,9% ela é espanhol, né? E porque eu sempre vou ter preferência por esse idioma, entendeu? Mas eu falo os dois e assim, tudo varia muito também da forma como a gente encara os estudos, né? Vamos combinar. É, com certeza. E independente dessa sua preferência pelo espanhol, a maneira como você apresenta os conteúdos de tradutor iniciante serve para qualquer idioma, né? Eu acho que isso que é legal, porque é o ofício tradução, né? E aí super importa para qualquer pessoa que queira lidar com qualquer idioma, né? Sim, com certeza. A ideia foi essa mesmo, né? Quando eu criei o tradutor iniciante, de dar dica para quem fosse de qualquer idioma. Né, eu dou as dicas bem gerais e, inclusive, quem quer fazer curso e aí sabe mais de um idioma, né? E tipo eu, por exemplo, eu sei inglês, sei espanhol. Eu vou fazer um curso e vou aplicar aquele conhecimento, aquela técnica aprendida para qualquer outro idioma que eu saiba. Então, assim, eu não preciso, por exemplo, fazer um curso voltado para o inglês e depois aquele mesmo curso voltado para o espanhol, porque eu já vou ter a técnica, então, a partir daquela técnica, eu replico para quantos idiomas eu souber. Perfeito. E existe, eu acho legal que como traz muitas dicas até para quem está, principalmente, e até para quem está começando, né, mas também para quem já tem um tempo, e o que está surgindo muito hoje em dia é essa preocupação com a questão tecnológica, né, eu já vi você falando sobre isso também, né, a questão de legenda automática, né, de YouTube, Instagram, os tradutores, Google Tradutor, hoje em dia tem uma discussão mais ampla sobre machine learning, né, internet das coisas, então tem toda uma preocupação em cima disso, principalmente essas coisas mais avançadas de inteligência artificial, se isso, em algum momento, como essas máquinas estão catalogando tantos termos né, para tradução, se um dia o ser humano vai ser dispensável, né? Então, eu queria ouvir tua opinião sobre isso. Não, eu não acredito que o ser humano vá ser dispensável. A gente vai ter uma função. De repente, o que pode acontecer é nosso trabalho mudar um pouquinho, tá? Mas isso não quer dizer que não precisamos mais do ser humano e tal. Ah, talvez a gente fique mais numa parte de revisão, de adaptação. Mas isso eu digo assim, para termos técnicos, né? Que hoje em dia, inclusive, existem máquinas que traduzem muito bem. Não estou falando de tradutor automático gratuito, tá? Que muita gente confunde, mas existem alguns que são pagos, que são maravilhosos. Hoje em dia a gente também não pode nem zoar tantos gratuitos, porque eles estão muito bons em comparação a 10 anos atrás, por exemplo, né? Então, assim, antigamente a gente botava lá um trechinho, uma frase e vinha algo absurdo na tradução. Hoje em dia, não. Hoje em dia você consegue sim colocar um e-mail, colocar um texto, colocar até se for um arquivo,
E vai vir, óbvio, não vai vir uma tradução maravilhosa, mas para quem está com pressa, para quem precisa de um quebra-galho, é válido, sim. Tá? E algumas pessoas até ficam assim, caraca, você é tradutora, tá falando isso, né? Usa o tradutor automático e tal. Sim, gente, se for para quebrar galho, se for uma coisa rápida, usa sim, né? Agora, se você vai fechar um negócio, se você vai apresentar aquilo para um cliente, aí você precisa de uma qualidade excepcional. Você não vai dar o mais ou menos ali para o seu cliente, né? Para o seu público final. Então, você vai contratar um profissional. Tá? E tem, claro, toda a diferença, né, entre um trabalho que o tradutor pega e faz do zero e um trabalho que você pega, joga no tradutor automático, dá para um tradutor profissional e fala para ele assim: ah, você pode revisar isso aqui para mim? Porque a gente percebe na hora que aquilo ali não foi feito por uma pessoa, né? Então, a gente sabe que aquilo ali é uma tradução de máquina, dependendo do que seja, às vezes a gente precisa reescrever o texto, né? Precisa mudar muita coisa para ficar natural, né? Porque Sim. muitas vezes a tradução não fica natural. E aí a gente precisa fazer algumas alterações. Mas como eu dizia, né, na tradução técnica, isso está avançando muito mais rápido pelo fato de ter aqueles termos técnicos, de ter jargões, de conseguir incluir esses vocabulários numa memória. Agora, no audiovisual, que é a minha praia, né, que eu trabalho com tradução para dublagem e com legendagem, é um pouquinho mais difícil. Ainda não está 100%, né? E eu não acredito que grandes canais, vamos colocar assim, né, para incluir tudo, televisão, streaming, cinema, né, whatever, eu não acredito que eles vão optar por tradução automática, por legendagem automática, porque vocês podem comparar, né, uma legenda profissional com uma legenda gerada automaticamente, que não é a mesma coisa, a fluidez do texto não é igual, a pontuação, até o que a própria máquina entende a gente falando, né? Por mais pausado que você fale, não é a mesma coisa. Então, no audiovisual, eu acho que a gente ainda tem trabalho, assim, tipo, do zero por mais tempo do que na tradução técnica. Ah, legal, até porque com a tecnologia o que aconteceu como um todo, né? Não só desde a criação do e-mail a gente vê isso, que a agilidade, o volume de informação e volume de trabalho aumentou exponencialmente, né? Porque quando você tem essas facilidades tecnológicas, o cliente e a sociedade como um todo exige uma agilidade e um volume que não tinha antes, né? Então, uma coisa vem junto com a outra, e o humano está ali para meio que para filtrar, fazer a curadoria, né? Fazer essa revisão. E eu tive uma situação muito, assim, que eu vivenciei de um gringo, acho que era americano, chegou numa lanchonete aqui no Rio de Janeiro, que não era uma lanchonete assim top, né, era uma coisa mais simples, e ele tentou se comunicar, não conseguiu, até esperei um pouco para ver como é que ia ser, tentou se comunicar, não conseguiu, ninguém ali do lado dele falava, e aí ele tentou escrever no Google Tradutor e mostrar para o atendente não deu a mínima para ele. Então, assim, não adianta, né, a tecnologia funcionar se a pessoa, se o ser humano do outro lado também não está afim de fazer aquele tipo de interação, né? Depois eu até ajudei ele, mas eu achei interessante ver isso, que por mais tecnologia que exista hoje, até a questão do ser humano vai meio que barrar isso em certos momentos, né? Exatamente. Uh, E, assim, outro tema que eu gostaria de falar, por exemplo, você teve essa questão aí toda da pandemia, né? Eu me lembro que você fez um encontrão em setembro de 2019, né? E eu Foi até ia outubro. participar, mas... Oi? Foi outubro. Outubro de Ah, outubro, pois 2019. é. Ah, tá, justamente por causa do aniversário, né, do, Isso. do, do tradutor iniciante. E aí eu não pude participar porque eu trabalhava naquele fim de semana, estava de plantão, e aí depois veio a pandemia, né, acabou que mudou toda a vida de todo mundo de cabeça para baixo, e aí como é que teve? Você sentiu uma diminuição no volume? Eu ouvi muita gente reclamando, eu até tinha alguns trabalhos esporádicos de tradução, que nessa época minguaram totalmente, então como é que foi para você, e como você viu o setor como um todo, e se está havendo uma recuperação agora? Bom, para mim não mudou muita coisa, não. Muito pelo contrário, aumentou até a questão de trabalho, porque, gente, o entretenimento não para, né? E eu não legendo só filme. Na dublagem, sim, na dublagem é mais filme, novela, né? Mas na legendagem, não. Na legendagem, eu também faço muito trabalho corporativo. Então, assim, eu não estou só no entretenimento, né? E as empresas não pararam.
Todo mundo continuou. E eu também trabalho legendando alguns vídeos para o YouTube. Então, assim, os influenciadores não pararam de trabalhar, né? Eles continuaram produzindo. E então chegava muito material para mim. Eles começaram a produzir ainda mais, porque, gente, o que aconteceu de live em 2020, assim, era muita coisa. Então, era muito conteúdo que chegava para mim para eu legendar. Né? Então, assim, graças a Deus, teve até um aumento na produção. Eu acredito que o pessoal da área médica também, né, quem é especializado em tradução na área de saúde, também teve muita demanda, porque foram muitos termos novos que surgiram e a galera, eu lembro que o pessoal ficava enlouquecido discutindo o termo, o Covid, a Covid, Covid com letra maiúscula, Covid com letra minúscula, e como é que vai funcionar isso, não sei o quê. Tudo novo para todo mundo, né? Então, assim, gente, eu amo tanto que eu faço que eu chego a estar arrepiada, assim, quando eu falo disso. Porque é incrível, assim, você vê todo mundo se mobilizando para aprender e para criar um padrão, e, né? E aí teve aquelas discussões do testou positivo, que droga é essa de testou positivo? Quem inventou essa tradução? Então, tem todas essas questões. E eu não sinto assim que o mercado caiu para algumas áreas, para outras áreas sim, né? Muita gente reclamou que teve diminuição de trabalho e tal, né? Outros pararam totalmente, mas assim, no audiovisual não para e eu não acredito que vá parar, né? As gravações, inclusive, pararam e tudo, mas já retomaram, estão retomando aí. E cada vez mais a gente vê um streaming novo que aparece, é alguma coisa nova que chega aqui de entretenimento, e o entretenimento não vai acabar. Então é uma área assim que eu acho muito promissora. Porque a força do entretenimento na pandemia ficou muito evidente, né? Então, você, por estar ligado a isso, muito legal, porque pode se beneficiar. E é legal essa coisa que você comentou da paixão, né? Pelo texto, pelos termos, pelas línguas, né? Isso é uma coisa que realmente motiva o tradutor, né? Lidar com essas coisas, é bem legal isso, né? É, com relação ao uso de Cat Tools, né? Eu vi até você conversando com a Simone Rezende, que foi minha professora, mas na pós de ensino de inglês da Estácio. Aliás, a tua divulgação sobre a pós da Estácio também me inspirou a fazer, embora eu tenha feito de ensino de inglês, já estou planejando fazer a de tradução. E vocês falaram sobre como tem gente que até prefere não usar, né, e não quer a tecnologia, mas como elas facilitam, né? Como é que é a tua visão em relação a isso? A Falando que minha visão. até para explicar que as Cat Tools são as ferramentas tecnológicas que ajudam a tradução, né, e tal. Sim, sim. A minha visão é aquela, eu acho que de muita gente. Hoje em dia não, hoje em dia eu acho que entra no mercado já entra mais tranquilo, mas quando eu entrei, era como a visão de muita gente que já estava na tradução. Eu tive muita resistência para começar a usar, né? Eu traduzia usando só o Word, assim, tipo, eu abria dois arquivos, né, na tela do meu computador, um ficava o original e um outro uma página em branco do Word, e eu ia traduzindo assim, sabe? Um verdadeiro absurdo. Mas dava certo. Só que eram materiais pequenos, né? Porque eu trabalhava muito com material corporativo. Então, eu sempre trabalhei muito com corporativo. E era muito relatório, assim, que mandavam por e-mail e tal. Então, não era nada muito extenso, né? Porque se for, o que que acontece? Você pode pular uma linha, você pode pular uma palavra, você pode pular um parágrafo, dependendo já do seu nível de cansaço. As Cat Tools, que são as ferramentas que a gente usa de auxílio, né, à tradução, elas dividem o texto em segmentos. Então fica muito mais fácil de você trabalhar. Você não vai pular um trecho, você não vai pular um parágrafo, você não vai pular uma linha, né? E ela vai te mostrando a sua evolução. E ali você consegue criar glossários, né? Que assim, não sei se todo mundo sabe o que é um glossário, mas vamos botar de uma forma bem, bem simples, né? Seria como se fosse o seu dicionário particular, né? É um termo que você procura e você não precisa depois ficar procurando novamente. Você já coloca ali e você sabe que tal termo significa tal coisa, tal expressão vai ser tal coisa. E você pode, inclusive, colocar a preferência do cliente, né? Então, assim, se um termo tem mais de uma tradução, por exemplo, você vai colocar ali que o seu cliente tal prefere aquela tradução, aquela forma de uso da palavra. E isso ajuda bastante. Tem uma memória também. Então, assim, quem trabalha com material técnico, né, que tem muitas repetições, às vezes, muitos segmentos parecidos, nossa, agiliza muito, 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 muito trabalho. No audiovisual, a gente não tem essas ferramentas, né? No audiovisual, a gente tem outras ferramentas que a gente usa na legendagem, programas específicos para legendar,
mas a gente não tem, assim, uma memória de tradução. A gente não tem nenhum autocompletar, sabe, que já ajudaria muito. Mas a gente trabalha de outras formas também, né? São outras técnicas, é bem diferente. Caramba. Mas assim, cara, tem que usar a ferramenta de tradução, não tem jeito. Não sejam resistentes como eu fui. Se você está chegando agora no mundo da tradução, já corre para aprender como usar, porque melhora inclusive a produtividade, sabe, Carlos? Não sei se você chegou a usar alguma já, mas melhora muito, muito a produtividade. Legal, mas você vê algum estudo, algum caminho que para o audiovisual também exista coisas semelhantes para facilitar esse trabalho? Que coisa, né? Não, inclusive a gente conversa muito, né? E a gente brinca que, nossa, o dia que inventarem, assim, tipo, uma memória, ou que seja um autocompletar, gente, já vai ajudar muito a nossa vida. Tá aí uma coisa que pode ser um campo de estudo até, né, da tradução, né? Tentar encontrar uma solução para isso. Aí o ser humano já continua contribuindo aí com o desenvolvimento da tradução, né? Com certeza. É. E aí, eu queria que você falasse um pouco como você lida, assim, para apresentar o conteúdo do tradutor iniciante nas diversas mídias que você atua, né? Você começou no blog, como tanta gente começou, e aí você transpôs muito bem para o YouTube e para o Instagram. Você tem até, como eu faço também, que bota a gravação e bota também o podcast, né? O áudio do podcast. Então, como é que você transita, assim, com essas mídias e se vai ter alguma novidade em relação a isso? Bom, o que que acontece? A gente vai migrando automaticamente, assim, né, a vida leva. Eu comecei realmente no blog, aí do blog eu comecei a postar uma coisinha ou outra, assim, no YouTube, que eu sentia necessidade de um vídeo e tal. Aí eu postava no YouTube, tanto que o YouTube é meu, né? Não é um e-mail que eu criei para o tradutor iniciante, não é nada disso, era o meu e-mail. E é por isso que tem o meu nome lá no canal. Mas, cara, aconteceu, né? Aí eu botava um videozinho aqui para poder levar lá pro blog, e juntar na postagem, não sei o quê. Aí me pediram um tutorial de como fazer sei lá o quê, que eu não lembro mais o que que era. Aí eu fui, postei. Aí, vou fazer um sorteio pro tradutor iniciante. Aí eu usei o YouTube também. E eu, cara, eu vou começar a gravar umas dicas em vídeo, né? Também. Aí entrei pro YouTube, comecei a gravar. E eu tinha a fanpage no Facebook também, mas aí eu parei de usar porque eu vi que o Facebook não entregava mais, né? Eu fiquei assim, cara, eu não vou gastar energia então com essa mídia. E aí eu fiquei no blog, no YouTube só. E em 2018, em 2018, eu criei um Instagram para o tradutor iniciante. Eu já tinha tentado criar um Instagram antes, mas não tinha rolado. Eu acho que os tradutores não estavam preparados ainda para usar Instagram. E aí acabei deixando de lado, transformando como meu pessoal e que hoje também não uso mais, está abandonado. E em 2018 eu criei um para o tradutor iniciante, com o nome do tradutor iniciante, né? Quem quiser conhecer é o @tradutor iniciante oficial. E ali eu comecei a postar dicas como se fosse o blog mesmo, né? Comecei a fazer tipo um blog. E fui postando, fui postando, fui postando, e aí o Instagram sempre trazendo novidades, aí começaram os stories, e depois o IGTV, e aí agora tem os Reels. Enfim, a gente vai sempre adaptando o conteúdo a essas mídias. Então, assim, hoje, principalmente, nós usamos o YouTube e o Instagram, que é onde eu vejo que as pessoas estão mais. O blog continua lá com todo o conteúdo. Às vezes eu coloco alguma coisa nova lá no blog, né? Mas quando é uma mídia assim que eu vejo que não tem tanta repercussão, o pessoal já não acessa tanto, eu não gasto mais tanta energia com ela. Entendeu? Então, assim, no podcast, né? Eu pego o vídeo do YouTube e jogo lá para fazer o podcast. Mas eu não crio mais assim, tipo, não, vou fazer um podcast exclusivo, porque, né, gente, senão nem dá o tempo também. Mas é legal porque você coloca seu conteúdo em todas as mídias possíveis, é isso que importa, né? Eu acho que hoje funciona muito assim, você tem um hub, né, que aí você distribui o conteúdo para várias mídias. E tem também as lives do Sextou, que são super famosas e concorridas, e fala um pouquinho delas. Sim, a live do Sextou acontece toda sexta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, no Instagram, tá? É uma live que não fica salva lá no Instagram, então vocês têm que participar. Foi uma iniciativa que surgiu também durante a pandemia, né? Logo que começou o lockdown, a gente ficou assim, cara, o que que a gente pode fazer para ajudar a galera? E a gente começou a ver muita gente que
estava começando a ter muita dificuldade, inclusive financeira, né? Porque eu não sabia como é que ia ficar a situação, muita gente perdendo emprego. E eu pensei, cara, como é que eu posso ajudar esse pessoal, que eu quase não ajudo, né? Com as postagens do Trator Iniciante. Aí eu fiquei preocupada, pensando como é que eu poderia ajudar. Aí a gente criou a live do Sextou, que eu fiquei assim, gente, bom, vamos pensar comigo, né? Todo mundo trancafiado dentro de casa. Ninguém mais pode sair na sexta-feira para ir lá pro barzinho, para conversar com os amigos. Então, acabou o sextou de todo mundo. Eu, não pode acabar, né? Então vamos fazer o nosso sextou, mas vamos fazer com um papo assim bem cabeça, né? Com conteúdo que agregue alguma coisa na vida das pessoas, em vez da gente ficar falando da vida dos outros, em vez de ficar falando de fofoca, em vez de ficar falando coisa que não vai acrescentar em nada. Aí eu comecei fazendo sozinha, né? O pessoal aderiu à ideia, super curtiu, gostou. E aí eu comecei a convidar outras pessoas também para participar, né? Até porque a minha especialidade é tradução para dublagem e legendagem, mais legendagem ainda do que tradução para dublagem, né? E aí eu pensei assim, cara, eu não sei sobre todas as áreas para eu ficar falando. Aí comecei a convidar as pessoas que são especialistas naquela determinada área para falar sobre o assunto. Né? E, enfim, então, mais de um ano aí, daqui a pouco já vai fazer 2 anos, né? Que a gente está com a live do Sextou. E não fica salva só quem tem acesso às gravações. São os alunos do curso de legendagem que têm acesso à comunidade do tradutor iniciante. Esses sim têm acesso a todas as lives do Sextou, desde a primeira até agora. E tem novidade vindo por aí, que eu vou, inclusive, contar para vocês no dia 5 de outubro, que é o dia do aniversário do tradutor iniciante, né? O tradutor iniciante faz aniversário, quem ganha o presente são os seguidores. Muito bom. Pois é, porque tem muito conteúdo legal lá e você consegue ampliar, né? Eu vi uma recentemente de tradução jornalística, que pô, tem tudo a ver com a minha profissão principal, e aí eu achei bem legal, porque você consegue agregar novos conteúdos, né? E claro, tem uma mídia bem tradicional, que é o livro, o Tradutor Iniciante também, que para quem quer aquele guiazinho, né? Pode ser e-book também, né? Mas também tem o livro que também ajuda as pessoas, né? Sim, sim, o livro foi um dos primeiros, assim, que eu lancei, né, foi bem um compilado mesmo de todas as dúvidas que eu via, né, as principais, e é um livro que, deixa eu pegar ele aqui para vocês, é um livro que Boa. serve para todo mundo, tá, esse aqui, essa é a versão impressa, mas tem o e-book também, como o Carlos falou, tá, então aqui é muito voltado para mercado, não é um livro assim, mas só quem trabalha com tradução para dublagem, só com legendagem que vai poder ler esse livro. Não, esse livro aqui é um livro sobre mercado, sobre como funciona a profissão na prática. Tá? Então, aqui vai ter uma fórmula para você calcular a sua tarifa, porque eu não falo, gente, quanto é que eu cobro para fazer tal serviço? Eu não vou chegar e vou falar assim, você cobra X, sua tarifa vai ser Y. Eu não falo isso porque eu não conheço a tua realidade, eu não sei o grau de dificuldade do seu trabalho, né? Então, eu não posso botar um preço no seu trabalho, inclusive, tá? Aí aqui eu fui e coloquei como é que você vai calcular, você vai fazer uma lista, né, das suas despesas e tal. Então tem tudo, gente, passo a passo aqui, tudo mastigadinho, mastigadinho. Depois eu vou deixar o link com o Carlos para quem tiver Isso. interesse. Com certeza, eu vou botar o link de tudo aí embaixo. E você fez também uns vídeos no YouTube, falando especificamente sobre as tarifas, a tabela do sindicato, então acho que aquilo ali também ajuda Sim. bastante a pessoa pensar e criar uma tarifa para ela, né? Sim, sim, tem uma playlist só sobre Uhum. tarifas de tradução, né, que eu falo um pouquinho, dividi, né, em vários vídeos para ficar mais fácil, não ficar muito longo, né, então eu falo sobre cada detalhe com relação às tarifas, tarifa de tradução de texto, tarifa de tradução audiovisual, enfim, tem tudo ali, sindicato, tabela, como é que não funciona, vale a pena conferir também. E de todo esse conteúdo que você tratou, tem algum que você sinta que as pessoas têm mais necessidade, que é tipo campeão de pergunta e de preocupação das pessoas? Cursos. Cursos de tudo relacionado a curso de tradução, desde o preciso fazer faculdade para ser tradutor, faço faculdade de letras ou faço faculdade de tradução. É, cara, é estudo. É sempre as maiores dúvidas são voltadas a estudos e voltadas a. Hoje em dia eu já nem vejo tanto voltada a quanto cobrar. Mas Uhum. antes tinha bastante, né? Mas ainda tem. Por mais que tenha muito conteúdo no YouTube sobre estudos, tem vídeos indicando cursos, né? Inclusive para a galera aqui do seu canal, do seu podcast também,
que é mais voltada, né, no caso, por inglês, não sei se a galera está ensinando, está dando aula, como é que está fazendo, mas o desconto que eu tenho para os seguidores do Tradutor Iniciante para fazer a pós-graduação de tradução também serve para fazer as pós-graduações de ensino de língua Uhum. inglesa, de língua Sim. espanhola. Então, quem quiser usar também, fazer a pós-graduação da Estácio, pode usar o cupom Tradutor Iniciante, tudo junto. Legal, até porque você defende muito essa coisa da formação, né? Que a educação é tudo, não dá para ser curioso, né? Cada vez tem mais gente trabalhando, né? Então as pessoas têm que se profissionalizar e acompanhar, né? Ensino de idioma e tudo que é ligado a idioma, se não acompanhar, ferrou, porque muda muito, né? Ao longo do tempo. Até as teorias e o modo de abordar e o que se espera, né? Então é muito importante mesmo. Como tudo em comunicação, né? É muito importante a formação. Então que legal que as pessoas estão bastante ligadas nisso, né? Com certeza. Bom, Laila, o Trator Iniciante, como você falou, vai fazer aniversário agora em 5 de outubro, né? São 8 anos? É isso? 8 8 anos. anos? 8 anos. Então, assim, se você aproveitar agora o espaço para você apresentar o que você pode adiantar, né? Que vai estar planejando e como é que você está vendo esse momento e o que vem pela frente. Bom, eu vou para comemorar, né? Toda segunda-feira tem vídeo novo no canal, então na segunda-feira do dia 4, que é a véspera do aniversário, o vídeo não vai ser gravado, o vídeo vai ser ao vivo, vai ser um tradutor iniciante responde, e aí eu já liberei um linkzinho, inclusive, falando, pedindo para vocês mandarem as perguntas, né, para eu poder organizar os tempos de resposta, para o vídeo não ficar muito longo. Vai ser essa live. Então, na terça-feira, eu vou fazer uma outra live para contar a novidade que eu tenho para vocês. Mas aí eu vou avisando no YouTube, no YouTube não, no Instagram, certinho. Por isso que eu falo, gente, sigam o Instagram do Tradutor Iniciante, porque lá eu estou muito mais perto, né? Eu estou muito mais próximo, então eu consigo falar melhor com vocês. Tá? Então lá eu vou disponibilizar o link da live de segunda, o link da live de terça para contar a novidade. E assim, cara, eu nem sei. Ano que vem eu tô com umas projeções aí de muito, muito, muito estudo e muito trabalho para poder bancar os estudos, né? E inclusive não vou nem abrir turma de legendagem no ano que vem para poder focar realmente no trabalho e nos estudos, né? Mas a ideia é fazer o tradutor iniciante crescer. Eu tô sempre investindo tempo e dinheiro, inclusive, no tradutor iniciante para a gente conseguir crescer e alcançar mais pessoas e mostrar que tradução não é só um bico. Cara, ninguém merece, né? Mostrar que tradução não é só um bico, é uma profissão realmente, você precisa estudar, você precisa se capacitar, se profissionalizar para atuar, né? Então a ideia é essa, expandir para o máximo de pessoas possível para a gente tornar o nosso mercado, inclusive, melhor também. Com certeza. E acho que a pandemia também ensinou que as pessoas podem ficar mais conectadas virtualmente de vários lugares, né, do mundo até. Então, acho que isso acabou sendo, né, diante de toda a tragédia e dificuldade, acabou sendo um ganho que a gente pode tirar, né, de toda essa experiência. Né? E acho que isso você também está mostrando que também está usando isso, né, para poder alcançar mais gente, etc. e tal. Sim, o E tradutor, inclusive, já vivia em isolamento social antes disso tudo acontecer, tá, gente? Então, assim, por isso que pra gente não afetou tanto essa questão da pandemia, porque a gente já vivia trabalhando em casa. é verdade. Oi, como trabalha em casa, tradutor, né? Bom, Laila, muito legal. Quero agradecer a você de novo, parabenizar pelo Dia do Tradutor, né? Hoje, 30 de setembro, Obrigada. e agradecer a todo mundo que está assistindo, né? E tem enviado feedback das outras entrevistas, né? Continuem fazendo isso, podem mandar e-mail se quiserem, eu coloco o e-mail na descrição também do vídeo e do podcast, ou mandem mensagem no Instagram, etc. E, bom, queria agradecer de novo a presença da Laila, e a gente se vê no próximo episódio, tá? Sempre em frente, see you later! Bye, bye. Language and Culture.